raça fraca, pequenos, fracos, como os humanos. Então, qual foi a resposta do líder orc? Literalmente, o cara pegou o machado, tacou e arrancou a cabeça de um dos reis. Obviamente, como eu disse, galera, a Europa era meio que um pavio de pólvora prestes a explodir. Então os caras literalmente, ao matarem um dos reis, declaram guerra à Europa inteira. E assim começou a guerra. Assim como foi no nosso mundo, essas guerras foram chamadas de as guerras órquicas. Eram a humanidade contra a raça dos orcs. E começaram, assim como começou a Primeira Guerra Mundial, começaram em 1914 e durou até 1918. E tipo assim como foi na Primeira Guerra, tipo assim, foi um banho de sangue para todos os lados. Destruiu muita coisa. Os orcs, quando a guerra entre humanos e orcs foi declarado, os orcs que estavam espalhados pela Europa e até mesmo pela Ásia começaram a literalmente tacar o terror. Eles literalmente começaram a saquear várias cidades, destruir tudo. Não só na Europa e na Ásia, mas também tinha na África também. Muitas cidades africanas, vilarejos africanos sofreram porque não tinham como se defender da fúria dos orcs. Muita gente morreu nesse conflito, mas no meio dessa guerra vários heróis surgiram. Um desses heróis foi o general Thaddeus Rander. Thaddeus, ele era um ótimo general e um excelente estrategista. Ele começou a liderar vários exércitos contra os exércitos orcs. Começou a lutar em várias frentes. Além disso, ele tinha vários capitães e marechais para ajudar nesse combate. E um desses capitães se tornou muito poderoso, se tornou uma lenda nos campos de batalha. Ele ganhou o nome de Striker. Ou Fast Striker, que significa ataque rápido, porque ele era tão ágil com a espada que praticamente quase ninguém nunca via o corte. Mas ainda assim, os orcs eram praticamente quase imparáveis. Além disso, os orcs tinham uma coisa meio que viking, tipo assim, eles sempre iam pra batalha com sangue nos olhos. Eles sempre, além disso, eles não só tinham guerreiros, não só tinham força bruta, eles também tinham ótimos estrategistas. E assim como é em World of Warcraft, eles têm magos, ou seja, eles têm magia. E isso dava praticamente um upgrade, um boost, praticamente com magia. Aí é roubado. Isso deixou os orcs praticamente imparáveis, quase, eu não diria para dizer invencíveis, para ser verdade. Mas o que os orcs conseguiam com magia, os humanos conseguiam com tecnologia, porque nessa época a gente tinha alguns avanços, tipo canhões, tipo pistolas, rifles, essas coisas. E mais pra frente começou a surgir mais dessas coisas, mas ainda assim tecnologia não era suficiente para parar os orcs. Além disso, os orcs tinham um tipo de poção que quando eles bebiam, eles ficavam berserk, tipo raiva berserk, sabe os vikings quando eles ficavam irados, pareciam até uns animais quase irracionais? Pois então a mesma coisa acontecia com os orcs. Os caras eram realmente brutos, eram berserks, eram literalmente tanques de guerra imparáveis. Ninguém conseguia parar esses bichos. Quase ninguém a Europa estava praticamente numa guerra. Era a guerra pela sobrevivência da humanidade. E enquanto no lado americano, lá das Américas, bom, até onde eu sei, ninguém levou a sério essa história de orcs, da humanidade está sendo atacada por monstros, nada disso. Só que o que aconteceu? Aconteceu o quê? Uns orcs decidiram roubar um navio de carga e começaram a navegar até as Américas. Quando eles viram um barco, eles obviamente atiraram. E de quem era esse barco? Bom, já deve saber. Esse barco era um barco que era dos Estados Unidos, ou seja, um navio americano. E o barco que os orcs roubaram era um barco alemão, ou seja,
Já os impérios, ou seja, o Império Alemão, obviamente, declarou guerra aos Estados Unidos, porque eles atiraram no barco sem motivo. Ou seja, por mais que o barco estivesse sob o controle dos orcs, os americanos não sabiam que eram os orcs, e muito menos queriam saber, e muito menos sabiam do que estava acontecendo na Europa. Achavam que era tudo um boato, algo do tipo. Mas então eles acharam que eram realmente os alemães que estavam atacando os barcos deles, então decidiram ir para a Europa para tirar satisfação. E quando alguns soldados viram o que estava acontecendo na Europa e deportaram isso, inclusive levando algumas partes, alguns corpos dos orcs